Lições da grande inflação. Para que se possa compreender o porquê de um mundo ocidental se ter deixado levar a essa terrível impasse, faz-se necessário um rápido exame de dois acontecimentos passados, ocorridos logo após a Primeira Guerra Mundial, que condicionaram decisivamente a orientação política dos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Principalmente, é preciso relembrar um fato de que, infelizmente, muitos se esqueceram. A grande inflação da Áustria e da Alemanha chamou-nos a atenção para a estreita relação entre as alterações da quantidade de dinheiro e as variações do nível de emprego. Ficou especialmente claro não só que o nível de emprego criado pela inflação se ia reduzindo à medida que o ritmo da inflação era desacelerado, mas também que, com o término da inflação, surgia o que se passou a chamar de crise de estabilização, entre aspas, caracterizada por índices alarmantes de desemprego. Foi por perceber essa relação que, desde o início, juntamente com alguns dos meus contemporâneos, vi que deveria não apenas rejeitar o tipo de política de pleno emprego defendido por Lord Keynes e por seus seguidores, como também colocar-me determinadamente em oposição a ele. É preciso acrescentar, a respeito desta revisão da grande inflação, que o muito que aprendi não foi fruto somente de observação pessoal. Reconheço que me ensinaram a ver a total estupidez dos argumentos que eram, naquela época, apresentados principalmente na Alemanha, para explicar e justificar os aumentos da quantidade de dinheiro, e estes ensinamentos devo-os principalmente ao meu professor, o falecido Ludwig von Mises. Vejo agora a grande maioria desses argumentos defendidos nada mais, nada menos do que em países como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, países estes que, naquela época, pareciam muito bem preparados em relação à economia. Seus economistas viam, então, como desdém, as loucuras dos colegas alemães, porque nenhum desses defensores da política inflacionária foi capaz de propor ou de aplicar medidas que eliminassem a inflação, que foi, afinal, estancada por Hjalmar Schacht, homem que acreditava firmemente numa versão rude e primitiva da teoria quantitativa. A política das décadas atuais, ou a teoria que a fundamentava, teve a sua origem, porém, nas expectativas e experiências específicas da Grã-Bretanha durante as décadas de 1920 e de 1930. Passada a inflação da Primeira Guerra Mundial, que, aliás, agora nos parece muito modesta, a Grã-Bretanha, em 1925, voltou ao padrão ouro. Na minha opinião, esta volta, embora tenha sido efetuada de maneira honesta e sensata, baseou-se lamentável e equivocadamente na paridade anterior. A doutrina clássica, de algum modo, assim o teria exigido. David Ricardo escreveu a um amigo, em 1821, abre aspas, eu nunca aconselharia um governo a restaurar com paridade uma moeda que estivesse depreciada em 30%. Fecha aspas. Frequentemente me pergunto o que haveria de diferente na história econômica do mundo se, durante as discussões e debates dos anos anteriores a 1925, um economista inglês que fosse se tivesse lembrado desta opinião de Ricardo. De qualquer forma, a decisão infeliz que se tomou em 1925 tornou inevitável um prolongado processo de deflação. Este processo poderia ter tido algum êxito quanto à manutenção do padrão ouro, caso se houvesse prolongado até um ponto em que uma boa parte dos salários tivesse sofrido considerável redução. Parece-me mesmo que a tentativa já estava bem próxima do sucesso quando, na crise mundial de 1931, a Grã-Bretanha a deixou de lado, abandonando também o de tal modo desacreditado padrão ouro.